Pois bem, olha eu aqui outra vez através das redes sociais. E hoje eu quero ser sucinto mais uma vez através de mais uma mensagem cujo o tema se chama A Verdade sobre o Dízimo. E hoje eu irei explicar para as pessoas completamente despidas e leigas da verdade o que é realmente o dízimo e se o dízimo realmente ele continua valendo e se realmente o dízimo existe nos dias atuais em que estamos vivendo através das Sagradas Escrituras, especificamente mais no Segundo Testamento. Venha comigo e me acompanhe, não saia daí que hoje eu vou deixar você completamente informado sobre a real verdade sobre o dízimo. A grande e real verdade que nos liberta, conforme o livro de João, capítulo 8, de versos 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, o livro de Malaquias, especificamente lá no capítulo 3, do versos 10 em diante, onde muitos pastores se aproveitam desta passagem, deste versículo e deste capítulo para poder denubliar, para poder enganar, para poder mentir às pessoas que são completamente despidas e leigas da verdade que traz a grande e profunda libertação. No entanto, me diga uma coisa, por que é que todo pregador, por que é que todo pastor, por que é que todo líder de igreja começam lendo apenas Malaquias 3:10 e não no começo de Malaquias, desde o princípio do seu capítulo 1 em diante? Portanto, você vai saber a grande e real verdade através de mim, Felipe de Oliveira, porque o meu compromisso é tão somente com Deus e com a Santa Palavra, com a verdade pura e sem frescura. Esses mercenários, esses ladrões, eles dizem: trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Ora, como se Deus estivesse escrito isso para mim e para você aí, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. No entanto, o livro de Malaquias vai nos deixar muito bem claro, conforme o peso da palavra do Senhor, que era contra a igreja de Israel, para a igreja de Israel e não para mim e não para você que vivemos nos tempos atuais do Evangelho de Jesus, conforme as Sagradas Escrituras. Entenda tão somente que o dízimo naquela época não era para os pastores, mas sim para Israel, especificamente para os levitas e para os sacerdotes. No entanto, as Sagradas Escrituras nos são muito bem claras diante de Malaquias, no capítulo 1 em diante, que o dízimo era tão somente alimento e não dinheiro. Mas se o seu pastor, se o seu líder de igreja, se o pregador que prega na sua igreja falar para você, dizer a verdade, se ele for ler desde o capítulo 1 em diante, com certeza, conforme João 8:32 que diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Você ficará totalmente liberto da mentira que eles impõem à igreja, que eles impõem ao fiel, que eles impõem a todas aquelas pessoas que são completamente leigas e despidas das verdades. Mas eles não querem que o povo tenha intimidade com a Bíblia, eles não fazem questão que o povo leia a Bíblia, porque se o povo ler a Bíblia, se o povo tiver intimidade com a Bíblia, meu irmão e minha irmã, eles vão perder o luxo, eles vão perder os bens, as viagens e tudo aquilo que eles adquirem nas costas dos trouxa, nas costas dos ignorantes, por não terem conhecimento da verdade que traz a verdadeira libertação através das Sagradas Escrituras, porque são um bando de ladrão, um bando de sem vergonha, um bando de mercenário que enganam um povo completamente humilde, um povo despido da verdade e se aproveita dessa fragilidade dessas pessoas para roubar e para enganar. Portanto, o verdadeiro cristão, ele vive de ofertas completamente voluntárias, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua possibilidade financeira. Agora, o dízimo, ele ficou no Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento, e não faz parte dessa lei
ele ficou para os levitas e para os sacerdotes, ou seja, ele não faz parte da lei do Segundo Testamento, do Novo Testamento de Jesus. Era especificamente naquela época, naquele momento, para os levitas e para os sacerdotes, e não para mim e não para você nos tempos atuais em que estamos vivendo. No entanto, o livro de Hebreus, lá no capítulo 7, de versos 12, nos diz que mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. Pois então veja bem, a lei era para aquela época, a lei era para Israel, a lei era para o tempo do sacerdócio, o tempo dos levitas, para servir a eles com alimentos e não com dinheiro. Portanto, se você perceber, nós estamos em outro tempo, nós estamos em outra época, nós estamos diante do Segundo Testamento e não diante do Primeiro Testamento, que lá era lei, mas aqui no Segundo Testamento não é lei. E quem diz que é lei está mentindo, está te enganando. Pastores e líderes religiosos enganam todos os dias um povo despido do conhecimento, um povo despido do conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Eles não querem que a igreja tenha intimidade com as Sagradas Escrituras, porque o momento que você tiver a intimidade com as Sagradas Escrituras, o momento que você tiver intimidade com Deus e Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento da palavra, jamais, meu irmão, jamais, minha irmã, você será enganado por esses falsos pastores, por esses falsos profetas, por estes lobos salteadores que estão aí para enganar, para roubar e para destruir, conforme o livro de João. Abra muito bem os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Então me diga, se o sacerdócio mudou conforme Hebreus 7:12, por que é que os líderes religiosos e por que é que os pastores continuam cobrando de você o dízimo da lei, aonde já não existe mais essa lei? Me diga, reflita e pense com você, se não existe mais a lei, por que é que você ainda continua pagando o dízimo para esses ladrões, para esses larápias, para esses mentirosos, para esses enganadores, para esses aproveitadores, se aproveitar do seu dinheiro para comprar casas, mansões, fazer viagens, enquanto você aí não tem muitas vezes dinheiro para comprar um litro de leite para o seu filho, você não tem muitas vezes dinheiro para comprar um remédio para você, muitas vezes você falta dinheiro na sua casa, no seu bolso, na sua carteira, para você comprar o seu alimento do dia a dia. Quanto esses falcatruas, quanto esses ladrões que usam como arma as suas Bíblias a partir do livro para poder enganar, para poder surrupiar, para poder extorquir o dinheiro de um povo humilde, de um povo cristão, de um povo honesto, de um povo trabalhador, um povo que se sacrifica todos os dias trabalhando para ir levarem o seu dinheirinho, 10% do que ganham, para esses ladrões se aproveitarem e ficarem rindo da cara de vocês, comendo do bom e comendo do melhor, as carnes mais finas, as carnes mais caras, os hotéis mais caros, os hotéis mais finos, as viagens de primeiro luxo. Quanto você não tem nenhuma bicicleta para andar ou para passear no centro com a sua família e até mesmo poder comprar um sorvete para os seus filhos e para a sua esposa, quanto eles estão se deleitando, rindo e gozando da sua cara. No entanto, diante do livro de Malaquias, muitas vezes você já viu e você já foi chamado de ladrão, assim como seus irmãos em Cristo. Mas me diga uma coisa, quem é realmente que é ladrão? É você ou são esses pastores mercenários? Por favor, meu irmão e minha irmã, tenham mais intimidade com as Sagradas Escrituras, leiam desde o começo Malaquias e peça discernimento da palavra do Senhor para você não ser mais enganado. Por favor, parem imediatamente de cair na lábia, de cair nas mentiras desses pastores, desses falsos profetas, desses líderes religiosos. Tenha mais intimidade com as Sagradas Escrituras. O livro de João, lá no capítulo 8, de versos 44, diz que o diabo é o pai da mentira.
E é por este grande motivo que as Sagradas Escrituras, diante da Bíblia, a partir do livro de 1 João, no capítulo 10, do versos 3, diz que existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo, e ambos são completamente distintos um do outro. Em outras palavras, está querendo dizer que ambos são diferentes um do outro, ou seja, uns fazem parte das trevas e outros fazem parte completamente da luz. Pois sendo assim, os falsos pastores, os falsos profetas e os falsos pregadores, por sua vez, então eles são filhos do diabo e fazem completamente a vontade do seu pai, que veio para matar, roubar e destruir. Então somente eles vieram para roubar a sua fé, para matar a sua esperança e para roubar o seu dinheiro. Pega aí esta minha visão para a sua vida espiritual e até a próxima mensagem comigo, Felipe de Oliveira.